Olá, meu jovem, olá, minha jovem, que bom estar aqui com você novamente. Vamos falar hoje sobre um novo capítulo, que é o capítulo Fatores que afetam a velocidade das reações químicas. Está lá no livro 4, página 417, beleza? Conteúdos: superfície de contato, concentração, luz, eletricidade, pressão, temperatura e catalisadores, que são os efeitos que podem deixar as reações mais rápidas ou mais lentas. Beleza? Galera, então vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente pode avaliar que afeta a superfície de contato, que afeta a velocidade, é a superfície de contato. O que significa dizer isso? Para que os dois reagentes eles formem uma nova substância, eles têm de fato que se encontrar. A gente acabou de aprender na aula passada que para que haja reação química tem que haver um choque efetivo. Então, para se chocar, eles têm que se encontrar. Beleza? Então, quanto maior for essa possibilidade de encontro dos reagentes, mais rápido será a reação. Por exemplo, essa reação é a reação entre o ácido sulfúrico, que é um exemplo que o livro deu, e o carbonato de cálcio. Certo? O carbonato de cálcio é um sólido, né? Um sal de cálcio, que ele pode vir de diferentes formas. Em uma placa dura, tipo uma barra de sabão, pode vir em pedaços quebrados, né? Vários, como se fosse uma britinha quebradinha, ou pode vir em pó, bem moidinho, igual você vê no gesso, perdão, no gesso agrícola. O gesso agrícola, o calcário, perdão, ele é utilizado muito para correção do solo. O calcário é esse agente neutralizante que a gente utiliza, beleza? Pessoal, mas o que se observa é o quê? Que quando eu tenho uma placa, a área da qual a solução de ácido está pingando aqui nesse aparato pode encontrar o carbonato que está dentro da placa é somente a superfície da barrinha. Então, você concorda comigo que a reação está restrita somente a essa linha vermelha, que é a área de contato? Certo? Agora, quando eu quebro, eu multiplico essa área de contato com a área maior. Agora, o ácido que está pingando aqui, ele vai poder entrar em contato com mais facilidade e reagir. E o pó ainda mais, porque eu estou restrito a uma área muito maior, certo? Então, a velocidade, se a gente fosse colocar em ordem, a velocidade é maior no experimento 3, que é maior do que no experimento 1. Beleza? Então, a gente vê aqui os gráficos. Eu tenho aqui a velocidade em 3, que é muito rápida, e depois a concentração de CO2 se estabiliza. Por quê? Porque o CO2 é produto, que está sendo gerado. Então, se eu estou gravando, se eu estou registrando a formação de CO2, o CO2 vai se formando, se formando, se formando, se formando, até que todo o carbonato foi convertido e a concentração não muda mais. Na reação 2 é uma reação intermediária, a velocidade é um pouco mais lenta, demora mais, certo? Teve que pegar 20 minutos para acontecer. A número 3 demorou 8, mas se estabilizou a concentração. E aqui, quando eu tenho uma barra, um sólido compacto, demora cerca de 50 minutos para acontecer, porque a área é muito maior. Quanto maior a superfície, maior vai ser a velocidade da reação. Ok? Um outro fator que é muito importante é a concentração de reagentes. Quanto maior a concentração de reagentes, no geral, mais rápido vai ser a reação. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui a reação do carvão. O carvão é o carbono, basicamente, reage com o oxigênio para formar CO2, certo? Tenho duas situações. Eu tenho a brasa, que é o carvão aquecido, em ambiente de ar, né, no qual a concentração de oxigênio no ar atmosférico é cerca de 21% de oxigênio. E tenho também, posso injetar isso aqui num ambiente de oxigênio puro, 100% de oxigênio. Quando eu injeto oxigênio 100% puro, olha o que acontece, a reação fica muito mais intensa. Eu tenho uma brasa bem mais aquecida
e a formação de labaredas. Por quê? Porque a quantidade desse reagente oxigênio está numa concentração maior, logo a reação acontece a uma velocidade maior também, ok? Então, só recapitulando, a concentração de reagentes. A velocidade depende da concentração dos reagentes. Por quê? Porque ela depende também do número de choques, lá do conteúdo da aula passada. Então, se eu tenho mais oxigênio presente, se o ambiente tem mais oxigênio, então eu tenho mais possibilidade de acontecer choques. Como, por exemplo, se uma sala está vazia, você não vai trombar com seu colega. Mas se a sala está lotada, um vai ficar trombando no outro, porque tem muitas partículas, certo? A sala está muito concentrada, logo eu trombo muito, beleza? Outro fator, esse fator é relevante principalmente para as reações que envolvem luz, que é o caso, por exemplo, da fotossíntese. São as reações chamadas fotoquímicas, que eu preciso de luz para que ela ocorra, certo? A luz atua como elemento da reação, ela dá energia para que aquela energia de ativação aconteça e a reação se desenrole, ok? Então, é o caso aqui, por exemplo, da fotossíntese, como já havia falado. O CO2 que está na atmosfera vai combinar com a água que está na atmosfera para formar glicose, aqui para glucose, que está em inglês, e formar oxigênio. Mas para que isso aconteça, tem que acontecer também incidência de luz. Por isso, quando você coloca uma plantinha num local mais sombreado, algumas plantas que são menos resistentes, elas vão morrer. Ela não tem luz suficiente para produzir o seu alimento, que é a glicose. Ok? Então, luz participando, certo? Oxigênio é liberado, CO2 é absorvido e é liberado também para a planta, no caso, né? A glicose não vai para a atmosfera, essa figura está esquisita. Ela vai participar da seiva aqui da planta e vai servir para a planta sobreviver, ok? Pessoal, um outro exemplo é a eletricidade. Ela também é um fator que pode acelerar uma reação. Por exemplo, ó, para um carro dar partida, eu simplesmente viro a chave. A chave, ela tem lá no perto do motor, tem as velas. Qual que é o papel das velas? As velas, elas têm um arco elétrico aqui, que é uma possibilidade de início para essa reação de combustão. Então, não basta eu ter simplesmente combustível sendo injetado no motor e oxigênio sendo fornecido para que aconteça a combustão e o motor venha a se movimentar, ok? Eu tenho que também ter, no início dessa reação, uma fagulha elétrica. E essa fagulha elétrica é crucial. Sem ela, a combustão não acontece. Por isso, quando eu tenho defeito de vela de carro, o carro demora a pegar, porque essa fagulha não é uma frequência ideal ou intensidade ideal. Aí eu tenho que trocar as velas, aí o motor fica dando aquela partida afogada, fica afogando o carro. Ou seja, fica injetando combustível sem esse combustível sofrer o processo de combustão. Então, eletricidade é um outro fator também que acelera algumas reações. Beleza? Por fim, galera, por fim não, tem mais alguns aí. A pressão é um outro fator também relevante. Por quê? Imagine que tem um pistão. Esse pistão, para aumentar a pressão, eu tenho que descer o pistão, como se fosse uma bomba, certo? Uma bomba de bicicleta. Quando você quer aumentar a pressão, você abaixa o êmbolo, certo? Então, você abaixou o êmbolo e aumentou a pressão. Então, vamos colocar aqui, pressão e volume. Eu estou aumentando a pressão, abaixando o êmbolo, porém, eu estou diminuindo, contrário aqui, né? Pressão e volume. Eu estou aumentando a pressão, pressionando o êmbolo, porém, eu estou diminuindo o volume, certo? Como eu estou diminuindo o volume, eu tenho que notar
que há menos espaço para as partículas se movimentarem. E, consequentemente, eu vou ter mais choques entre elas. Como há mais choques entre elas, eu vou ter uma reação mais presente. Por quê? Mais choques significa mais colisões efetivas, mais conversão e mais velocidade. Recapitulando, aumento de pressão causa uma diminuição no volume. Essa diminuição no volume aumenta, consequentemente, a concentração, porque eu tenho menos, porque concentração é massa sobre volume. Como o volume diminuiu, a concentração aumentou, certo? Vou ter mais choques e vou ter mais velocidade, ok? Temperatura. A temperatura é a estrelinha aqui da velocidade cinética. Por que a temperatura é uma estrelinha? Primeira coisa, porque além de a temperatura aumentar a energia cinética das moléculas, lembra lá, quanto mais quente for, mais haverá movimento das moléculas, certo? Além de aumentar a energia, que deriva no quê? Que deriva a estar mais próximo da energia de ativação, certo? As moléculas estão mais energéticas, então elas todas estão mais próximas daquela barreira energética que é a energia de ativação, certo? Então eu vou ter mais moléculas saltando e convertendo-se em produtos. Além disso, como elas estão se movimentando mais, elas têm uma frequência de choques maior. Então, como tem uma frequência de choques maior, fica mais fácil, então, a conversão. Então, eu tenho mais energia e, além disso, eu tenho mais choques. E, devido a isso, a velocidade aumenta com o aumento da temperatura. Beleza? Ok, galera. Só falando um pouquinho mais sobre energia, lembra lá daquela figura dos corredores? Deixa eu ver se tem uma figura aqui dos corredores para nós. Tem não. Lembra da figura dos corredores? Como é que era a figura dos corredores? Ó? Os corredores, eles estão numa fila, né, dos saltadores. Eu tenho lá uma quantidade de atletas para fazer o salto energético, que é o salto da energia de ativação. Vou ter vários tipos de atletas, uns melhores e outros piores. Certo? O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, pegar a média de capacidade de cada atleta. Por exemplo, esse atleta aqui, ele tem uma média de salto de 10 metros. Hipotético, tá? Salto com vara, 10 metros. Esse aqui tem uma média de 10 e esse aqui tem uma média de 9. Certo? O que é esse gráfico que vocês estão vendo aqui? Ó? Esse gráfico é um gráfico de dispersão. Então, o que ele registra? Basicamente, ele registra o quê? Ele coloca todo mundo que tem a mesma média empilhado. Então, se eu colocasse aqui 10, aqui seria todo mundo que tem 10, está aqui. Aí eu vou olhar aqui, rebater isso aqui, e veria que aqui tem, por exemplo, 2. No caso aqui, ficou meio esquisito, né? Digamos que tenha 20 atletas aqui que tem a média 10. Aí eu coloquei aqui 20. Empilhei todo mundo aqui e coloquei 2, 20, né? 20 tem potencial de salto 10. Aí, sei lá, aí digamos que 10 atletas têm potencial de salto 9. Aí eu coloco aqui, potencial de salto 9 está aqui. Aí eu empilho todo mundo de potencial de salto 9 na mesma linha aqui. Aí eu coloco aqui, 10 atletas, certo? Beleza? Entendeu o que é uma dispersão? Então, a dispersão, ela organiza as partículas, não são atletas. As partículas que têm energia X, elas todas estão empilhadas aqui. Tem um número de moléculas aqui com esse determinado número de energia. Ok? Ok, galera. O que eu quero dizer com isso? O gráfico de dispersão, ele vai me dar quantas partículas vão ter a capacidade de fazer esse salto. Ó. Por quê? Ó? Veja bem, aqui eu tenho a dispersão e eu tenho todos os números de partículas aqui. As partículas que têm energia 10,
as partículas que têm energia 20, as partículas que têm energia 30, e todas as quintas estão empilhadas aqui, as partículas que têm energia 40, até chegar a 50, por exemplo, hipoteticamente, que é o nível de energético de energia de ativação. Então, aqui, ó, é energia de ativação, beleza? Então, qual que é a conclusão que eu quero verificar com vocês, ó? Todo mundo que está após aqui, todas as fileiras que estão aqui após aqui, ó, elas já são fileiras que venceram a energia de ativação. Então, isso aqui pode se converter em produto. Todo mundo que está antes, as fileiras aqui que estão antes, não conseguem se converter, certo? Beleza? Porque elas estão antes da energia de ativação. Beleza? Agora, o problema, galera, é que essa energia de ativação ela é função da temperatura. Então, quanto mais quente eu tiver, mais fileiras eu vou ter acima da energia de ativação. Por exemplo, a temperatura T1 ela é 25 graus Celsius. A temperatura T2 ela é igual a 40, certo? Então, as partículas a 25, perdão, elas estão todas em fileiras aqui, ó, na média. Todas não, a maior parte delas estão em fileiras antes, bem antes da energia de ativação. Somente um pouquinho delas aqui, ó, que conseguiu ultrapassar a barreira, ok? Mas quando eu observo para a energia de ativação a temperatura de 40 graus, eu percebo que mais partículas estavam energéticas. Então, mais partículas conseguiram vencer essa barreira energética e se converter em produtos. Ok? Beleza. Se você não entendeu, nós podemos ter a oportunidade de tirar dúvida também no WhatsApp e nós temos nossa aula ao vivo que eu vou discutir isso com vocês com mais interação, porque eu sei se vocês estão pegando ou não estão pegando, se tem que repetir, não tem que repetir, tá? Então, basicamente, é isso, ok? Então, o que nós observamos? Com o aumento da temperatura, maior a velocidade vai ser, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, AT1, eu vou ter uma velocidade V, certo? Digamos que AT1 seja 0. AT2, eu vou ter uma velocidade 2 vezes V, tenho 10 graus Celsius. AT3, eu vou ter uma velocidade 4 vezes V, que vai ser a 20 graus Celsius. Um cara chamado Van Hoff observou isso, que cada vez que eu aumentava 10 graus Celsius, eu, mais ou menos, aproximadamente, eu aumentava a velocidade no dobro, certo? Saí de 0 para 10, dobrei a velocidade. Saí de 10 para 20, dobrei de novo. 2 vezes 2, 4. Beleza? Então, a cada vez que eu dobro, que eu aumento 10 graus, eu torno possível dobrar essa velocidade segundo essa regrinha chamada regrinha de Van Hoff. Beleza? Um outro fato importante para a gente falar sobre a velocidade de reação é uma coisa chamada catalisador. O que é um catalisador, galera? Catalisador é uma substância, certo? Uma substância. Pode ser metal, pode ser ácido, pode ser um óxido, pode ser uma base. Beleza? Mas o que é importante notar? Que o catalisador, ele não é consumido. Então, não é consumido. Ele não é um reagente. Ele está lá só para ajudar a reação a acontecer. Beleza? Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a hidrogenação do C2H4. O hidrogênio está entrando aqui. Para auxiliar nesse processo, eu vou usar a platina, PT, que é um metal de transição, que é um catalisador típico. Ok? Metais de transições típicos, PT, perdão, aqui. PT, PD, o níquel também é. Agora, ácidos também podem ser, principalmente o sulfúrico, é um catalisador. Óxidos metálicos de alumínio e de ferro. O alumínio é o mais importante, colocar estrela nesse e no níquel.
que cai junto. E base NOH. Mas os mais frequentes são esses aqui que eu marquei para vocês, tá? Mas qual que é o papel do catalisador? O catalisador, como auxiliador, ele diminui a energia de ativação. É como se fosse um amigo que vai lá, ele não está participando da prova, ele simplesmente vai abaixar aquele sarrafo do salto com vara. Eu tinha lá o rapazinho querendo fazer o salto com vara aqui, que ele é um reagente, tem aqui a barreira que ele vai saltar, e tem aqui ele se convertendo em produto, mas antes você tem que pular isso aqui, certo? O que o catalisador faz? Ele abaixa esse nível. Então, ele é um amigo que vai abaixar o sarrafo aqui. Vai deixar isso aqui mais fácil de ser pulado. Você vai abaixar e vai deixar isso mais fácil, ok? Então, ó, importante citar, catalisador, ele diminui a energia de ativação. 2 exemplos aqui. Para reação exotérmica, eu tenho aqui, claro, né? A energia dos reagentes maior do que do produto, isso eu expliquei aula passada. Mas aqui o que é importante observar, ó, que a energia de ativação em vermelho com catalisador, em azul sem catalisador, ó. Muito maior, certo? O exemplo aqui na endotérmica, ó, energia de ativação com catalisador. Sem catalisador, bem maior, ó. Tá vendo? O catalisador, ele diminui essa barreira energética que é a energia de ativação. Então, recapitulando, o catalisador aumenta a velocidade. Importante citar, ele não altera a quantidade. Ó. Eu tenho a mesma quantidade antes e depois. Antes e depois. Ele só vai o quê? Ele só vai facilitar o processo. Ele não aumenta as quantidades. Ele não torna o seu rendimento melhor, certo? O rendimento é o mesmo. A reação vai ao mesmo. Ele só aumenta a velocidade porque ele abaixa a energia de ativação. E, além disso, o ΔH também não se altera. Por que o ΔH não se altera? Ó? Observemos aqui ó, que o ΔH vai depender só do antes dos reagentes dos produtos. Não interessa o que aconteceu no meio, não. Porque o ΔH vai ser energia, ΔH é igual a dos produtos menos dos reagentes, certo? Então, só me interessa essa diferença de antes e depois. Não me interessa aqui a altura que foi a barreira energética. Ok? Beleza, galera. É importante falar também, para encerrar, que eu tenho 2 tipos de catalisador básicos, que é o catalisador homogêneo e o catalisador heterogêneo. O catalisador homogêneo, só lembrar, homogêneo vem de fase homogênea. O catalisador está na mesma fase do que os reagentes. Ele está lá misturado, certo? Como, por exemplo, ó, eu tenho essa reação aqui. SO2 sendo convertido a SO3, combinando-se com oxigênio. Essa é a reação global. Mas tem um catalisador que vai ser o NO. O NO ele reage com o oxigênio, forma dióxido de oxigênio, porém, o dióxido de oxigênio vai reagir com SO2 e formar SO3 e formar NO no final. Ó. No que você percebe? Ó? Quando eu corto aqui ó, NO2 com NO2, não vai sobrar NO para trás. E a mesma quantidade de NO que eu tinha antes, eu tenho depois. Então, esse aqui vai cortar com esse aqui. Ele não participou da reação, ele não foi consumido da reação. Ele tinha uma quantidade antes e quantidade depois. Ele simplesmente estava lá para auxiliar, abaixar o sarrafo da energia de ativação. Ok? Beleza. Então, catálise homogênea na mesma fase, sem mudança de fase. A catálise heterogênea é diferente. Eu tenho 2 fases diferentes. Então, os reagentes estão numa fase e o catalisador geralmente é a superfície na qual a reação acontece. É como se fosse assim, eu tenho uma plaquinha aqui de platina, e nessa plaquinha de platina, um hidrogênio vem, se aproxima, o eteno vem, se aproxima e reage. Depois que eles reagiram, ó, ele vai e se solta da plaquinha e a reação se formou. Então,
O que o catalisador serviu foi simplesmente uma superfície facilitadora, ok? Essa superfície, essa interface, como eu falo no livro para vocês, facilitou a reação, mas ela não participou. Ela é a mesma antes e depois. Só que é importante citar, galera, que na reação ela acontece em pontos específicos do catalisador, certo? Que são essas bolinhas que estão aqui em, esse é o bege, sei lá, amarelo. Em amarelo aqui para vocês. Esses locais na superfície são chamados de sítios ativos. Sítio ativo por quê? Porque é lá que a reação vai ter que acontecer. Beleza? Então, ó, catálise, o processo no qual um dos próprios produtos da reação... Ah, tá. Isso aqui, na realidade, não é catálise. Isso aqui é chamado de autocatálise. Autocatálise é quando um dos produtos do processo, ele é um catalisador. Olha que maravilha. Quando ele vai sendo gerado, ele vai ajudando a reação a acontecer. Então, por isso chama autocatálise. Ok? E tem também um tipo chamado catálise enzimática. Agora, são tipos especiais. Os dois tipos básicos são eles que eu ensinei para vocês. Homogênea e heterogênea. E um tipo especial é autocatálise, que pode acontecer, e catálise enzimática, que são a catálise das enzimas. As enzimas são catalisadores homogêneos. Por quê? Por exemplo, ó, digamos que eu tenho uma reação orgânica. O seu corpo é cheio de enzima, certo? O que a enzima faz? Ó? A enzima ela vai e gruda com um carinha aqui, nesse sítio, gruda com outro carinha aqui nesse outro espaço, a reação acontece e beleza, soltou os dois. E a enzima vai livre, feliz e satisfeita para a vida dela lá. Ok? Ela não participou. É importante citar que disse hoje que a enzima ela faz uma reação do tipo chave-fechadura. É um pouco não tão usual, porque a teoria já evoluiu um pouco. Mas o que é chave-fechadura? Porque cada um dos reagentes vai se encaixar exatamente naquela posição. Porque o reagente seria a chave, a enzima tem a fechadura específica. Você pode colocar várias chaves, só vai abrir aquela chave específica da fechadura. Ok? Então, catálise enzimática é a catálise da enzima. Mas enzima você pode tratar, ela é tratada à parte porque ela é bem específica, mas é um tipo de catálise homogênea. Ok? E, por fim, é importante falar sobre algumas substâncias, que são os inibidores catalíticos, os venenos e os promotores. Inibidores, primeiramente. Inibidores são substâncias que elas vão inibir, como o próprio nome já diz. Ou seja, quando elas estão presentes, elas limitam a ação no catalisador e, consequentemente, deixam a reação mais lenta. Certo? Então, quando ela está lá no meio, o catalisador não quer trabalhar. Mas se ela saiu, o catalisador está feliz e volta a trabalhar novamente. Então, inibir momentaneamente. Certo? Beleza? Ok. Já os venenos, não. Os venenos, lembra que eu falei sobre lá, ó, sobre sítios ativos? Que eles são o local onde acontece a reação? Agora, digamos aqui, ó, que o sítio ativo está aqui e vem alguma coisa, um veneno, e ele vai e se gruda aqui no sítio ativo. Se gruda no sítio ativo. Se gruda no sítio ativo. O que acontece? Ó? Não tem mais o local propício para a reação acontecer. E essa interação entre o veneno e o sítio ativo, por exemplo, ela é permanente. Então, é como se ele inutilizasse aquele espaço. Então, o veneno contamina um catalisador e pode tanto reduzir a eficiência daquele catalisador, como pode também inutilizar. Então, o catalisador não vai funcionar mais. Então, o veneno, ele é permanente. Só pensar assim, ó, o veneno mata, certo? Então, o veneno mata o catalisador. Ok?
Já os promotores, não. Os promotores são uns coadjuvantes dos catalisadores. São substâncias que estão lá e o catalisador, por ter um coadjuvante, ele vai funcionar melhor, certo? Então, coadjuvante, ele é alguém que coopera. Por exemplo, quando você vai comprar um produto agrícola, não tem lá os coadjuvantes? Eles não são o princípio ativo, mas eles ajudam no processo, certo? Os promotores são assim, igual o promotor de venda. Ele vai promover alguma coisa, ele vai facilitar alguma coisa, certo? Você poderia ir lá e comprar pelo site, mas o promotor vai facilitar a sua vida, certo? Beleza. Então, da mesma forma, há os promotores que facilitam o trabalho dos catalisadores. Então, o promotor torna o catalisador mais eficiente. Ok? Tranquilo? Então, galera, a gente encerrou esse capítulo. Façam praticando da página 424, que vai de 1 ao 10, e envie para o e-mail da turma. Segundo ano, profadriano.segundoano@gmail.com. Ok? Abração. Fiquem com Deus.